Nosso governo está lavando dinheiro desde o topo. Os criminosos estão administrando o lugar. O contribuinte americano está sendo roubado para sustentar financeiramente o burocrata. Nancy Pelosi, de alguma forma, vale 200 milhões de dólares. E isso está saindo do cheque do barista do Starbucks. Está saindo do cheque do cara do cinema. Quem quer que esteja pagando impostos, aquele pequeno montante que vai para os impostos, é indo parar no bolso do burocrata. Oi, pessoal. Estou aqui com James Catledge em Breckenridge. Eu estive fazendo um pouco de esqui. Apenas caí um monte de vezes, o que foi incrível, foi ótimo. Então hoje passamos o dia fazendo snowmobile em algum pico de montanha enorme. E isso foi super legal. E vamos falar sobre lavagem de dinheiro. Rapidinho, deixe-me explicar o que é lavagem de dinheiro. Muitas pessoas têm uma ideia equivocada sobre lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro é sempre que você basicamente está tentando fazer com que dinheiro sujo pareça legal, ok? Então você está limpando. Sim, limpando, sabe? Você vendeu drogas e quer ser capaz de conseguir, quer ser capaz de mostrar para poder gastar esse dinheiro e ser capaz de provar de onde esse dinheiro veio, mas você quer ser capaz de provar que veio de um meio legal. Agora, aqui está o problema. O governo fará coisas assim. O governo dirá, no meu caso, eu fui acusado de lavagem de dinheiro. Eu tinha um empréstimo fraudulento que foi aprovado e o dinheiro transferido para uma conta bancária. Eu até recebi um cheque administrativo ou um cheque comum com o valor. Depositei em um banco e me acusaram de lavagem de dinheiro. Tecnicamente. Eu não acho que os caras que escreveram essas leis disseram que se você colocar dinheiro em uma conta bancária, isso é sujo, deveria ser considerado lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro ou se dinheiro. Ou sempre que você sacar dinheiro de um banco. Dizem que é lavagem de dinheiro, então muito disso é besteira. Eu acho que lavagem de dinheiro deveria ser que você está fazendo algo ilegal, você está vendendo drogas, você está ganhando $1 milhão por ano. Você então lava esse dinheiro através do que parece ser um negócio legítimo de algum tipo. E normalmente você paga impostos sobre esse dinheiro. Esse é um grande problema com muitos lavadores de dinheiro. Os caras querem mostrar que seus ganhos ilícitos parecem legais, mas não querem pagar impostos sobre isso. Então, você é um idiota se paga impostos sobre ganhos ilícitos. A melhor explicação seria que você tem dinheiro ilegal, digamos que você está vendendo drogas, então de alguma forma você lava esse dinheiro através de um negócio, digamos porque é obviamente em dinheiro. Você pega esse dinheiro e o lava através de algo como, e um muito comum é um negócio em dinheiro. Lavagem de carros. Lavanderias, clubes de strip, salões de unhas, coisas que são basicamente negócios em dinheiro. Embora muitos desses negócios nem sejam realmente negócios em dinheiro assim. Não mais. Sim. Eles estão lentamente. Agora eu acho que as strippers provavelmente estão tirando dinheiro. Certo. Venmo. Na verdade, eu sinto que isso é algo que devemos investigar hoje à noite. Sim, eu já ouvi falar disso. Certo. Você deveria ir. Nós vamos a um clube de strip. Nós perguntamos às strippers, vocês usam Venmo? Vocês ainda estão aceitando dinheiro? Pode ser necessário pesquisar isso. Parece razoável. Certo. Certo. Não há strippers aqui não. Nós deveríamos ter investigado isso antes de nós, sim. Nós montamos acampamento no lugar errado. Poderíamos estar em outro lugar agora se soubéssemos disso. A propósito, eu gosto desta cidade. Sim, sim. É muito pitoresco, é muito pitoresco. Acho que estamos filmando atualmente a 10.500, quase 11 mil pés. Sim. Como você sente? Eu me sinto tonto. Eu me senti tonto. Desde que cheguei, certo? Foi horrível, você realmente se sentiu tonto, não. Eu me senti, eu subi e nós alugamos um Airbnb. Sim. E no meio de Breckenridge é lindo aqui. Tipo, na verdade, nós poderíamos tirar. Talvez o Colby coloque algumas fotos, depende de como ele se sente, mas o tempo todo que estive aqui, não, o tempo todo demorou cerca de um dia antes de me atingir, sim. E eu subi e desci as escadas uma ou duas vezes, e então eu de repente me senti tonto, e me senti tonto desde então, e comecei a me sentir melhor hoje. Então depois de alguns dias comecei a me sentir melhor hoje, sim, mas eu também tomei algo. O que eu tomei? Jujubas. Não. Pílulas de altitude supostamente deveriam ajudar, sabe? O que eu percebi, aqui está o que eu percebi. Quando você chegou aqui, o que é único para você, muitas pessoas estão presentes, incluindo nossas esposas e namoradas. E quando você chegou aqui, você estava tonto e precisou sentar. E o que eu notei, obviamente, é o momento em que a bagagem foi descarregada, levada a escada acima, e tudo colocado em seu lugar.
Você está bem acomodado, mas ficamos tontos até Jazz acabar. É a altitude ou é o trabalho? Nós tínhamos a 2 quartos principais neste lugar e então 2 menores, melhores suítes. Jazz trouxe todas as coisas para a suíte júnior ou algo assim. 12 mil pés. Descobrimos que havia outro quarto principal no andar de baixo. Ela insistia que precisávamos nos mudar para cá, mas eu respondi, olha, não vou me envolver em mudar todas essas coisas. Mas nós mudamos de qualquer maneira. Nós não mudamos. Jazz mudou 2 vezes. Jazz é um gangster. Ele é um gangster. Jazz é muito, exceto para esquiar. Se você nasceu na Flórida e foi criado em Okeechobee, você pode fazer muitas coisas. Esquiar não é uma delas, certo? Tivemos que vir aqui para descobrir isso. Escute, e também gostaria de salientar, esta é a primeira vez que vejo minha esposa ter um ataque de raiva completo. Na montanha, lágrimas nos olhos, jogando esquis, gritando comigo, e eu estava tipo, ei, você precisa se acalmar agora, tipo, essa é a próxima acusação doméstica. Estamos na metade do caminho da montanha, sim, você precisa se acalmar. Ela estava tipo... Ela se acalmou, pegou os esquis, pronta para colocá-los sobre o ombro e simplesmente andar. Eu não sabia, nunca a deixei viver. Fiquei surpreso. Mas ela não fez. Ela colocou os esquis de volta no chão quando caiu mais 20 pés, repetidamente. Certo. Em 30 minutos descemos o resto das encostas. Foi muito fácil. Sim. Esquiador gangster leva muito para aguentar tanto abuso. Certo. Certo. Estou falando de mim. Eu digo, eu tenho um pensamento, lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro que estava na sua acusação. Sim, eles desistiram disso. Meu advogado explicou sobre lavagem de dinheiro e eu fiquei confuso. Perguntei a ela, do que você está falando? Só coloquei o dinheiro no banco. Eu disse que ela afirmou que você tem milhões de dólares sendo transferidos para suas diferentes contas bancárias sob seu controle. E eu disse sim, ela disse, isso é lavagem de dinheiro. E ela disse, você já retirou algum desse dinheiro? Eu disse sim. Ela afirmou que cada saque realizado nesse banco pode resultar em uma acusação distinta. Ok, então a sujeira nós sabemos a parte suja. É o pedaço de fraude hipotecária. O que você está fazendo para limpar isso? Isso torna lavagem de dinheiro. O que está acontecendo para limpar isso? Você não está realmente limpando isso, está? Ou talvez eu nunca esteja pagando impostos sobre isso. E, antes de tudo, muitos desses são muitos. No meu caso, eu consegui mostrar que esses são hipotecas ou que estávamos ganhando dinheiro com a venda de uma propriedade e reinvestindo em reparos de outra propriedade. Não. Comprando outras propriedades. Então, muitos desses, digamos que você venda uma propriedade por 500 mil e reinveste esse dinheiro em uma propriedade por 600 mil. Sim. Você não paga impostos sobre os 500 mil porque os reinvestiu. São ganhos não realizados, não fiz esse dinheiro, apenas reinvesti em outra propriedade, não gastei o dinheiro, então não seria tributado. Correto. É a lavanderia que te cobrou isso. Eu sei que eles retiraram a cobrança depois, mas isso fazia parte do seu acordo, porque é tudo que é preciso. Fez ganhos ilegais entrarem em uma conta bancária. É isso aí, lavagem de dinheiro, ok? Você fez esse dinheiro e esses são 2, não poderiam ser 2 acusações separadas. Você o removeu do banco, sim? Nós poderíamos acusá-lo por outra acusação. Ele também o removeu. Isso é 2 acusações de lavagem de dinheiro. Certo. Então, eventualmente, porque aquela acusação de lavagem de dinheiro era extremamente alta e, você sabe, e eles tinham tantas outras acusações, a lavagem de dinheiro não parece tão atraente para eles quanto a fraude bancária, pois minha investigação ocorreu durante a crise financeira. Eles adorariam continuar dizendo sobre fraudes hipotecárias, bancárias e financeiras. Tem sido a narrativa do momento. Eles apenas, você sabe, eles disseram, ok, não vamos seguir com isso. Sim. Mas, em geral, normalmente é lavagem de dinheiro. Há muitas maneiras de fazer isso, especialmente imóveis, certo? Em imóveis você pode ir. É tão engraçado porque eu já disse isso antes. Eu disse isso muitas vezes quando as pessoas perguntaram como você lava dinheiro, como você faria isso. Eu respondi, eu faria através de imóveis, é fácil. E então, eu dou a eles o exemplo e eu diria, sabe, eu iria comprar uma casa que... Digamos que essa casa, localizada em um bairro específico, venderia por cerca de 200 mil, apenas para citar um valor. Você pode comprar uma casa nessa área que está em ruínas por 50 mil dólares. Digamos que eu a compre por 50 mil dólares. Depois faço 150 mil dólares em reparos, certo? Mas eu estou pagando tudo à vista. Estou comprando. O telhado é colocado por 12 mil dólares, pagos em dinheiro. Os novos pisos custam 15 mil dólares. A nova cozinha custa 20 mil dólares, aqui está o dinheiro.
Porque cada único cara que vai trabalhar nisso, cada um desses caras que vai trabalhar neste lugar, do encanador ao telhadista, é mais do que feliz em receber dinheiro. Você pagou a eles em dinheiro que investiu 150 mil. Você pensa, ok, bem, Matt, você investiu, comprou por 50, colocou mais 150 nele. Você vai vender por 200 mil. Não ganhou dinheiro nenhum. Eu não estou tentando ganhar dinheiro. Estou tentando lavar os 150 mil que eu fiz, porque quando eu compro por 50 e vendo por 200 3 meses depois, está lavado. Está lavado porque o que todo o IRS vê é o Sr. Cox em janeiro. Ele comprou esta casa por 50 mil. Agora, em maio, ele vendeu por 200 mil. Sim, ele teve um lucro de 150 mil. Eles não veem os 150 gastos em reparos, pois eu não digo a eles que gastei esse valor e, portanto, não ganhei nada. Não, eu digo a eles que comprei por 50. Pintei o exterior da casa com amigos no fim de semana e aparei algumas árvores. O mercado subiu. O mercado subiu e vendi por 200 mil dólares. Isso acontece no mercado imobiliário. Então eles seriam como, nós não podemos provar nada. Ele comprou por 50 mil dólares e vendeu por 200 mil. O empréstimo é de 150 mil dólares. Você está pegando esse valor e limpando-o através da venda dessa casa. Certo. Através desses reparos, eu lavei o dinheiro. Vendi por 200 mil dólares. Em imóveis, você pode pegar os 150 mil dólares e reinvestir em outra propriedade. Você não percebe esses ganhos e pode continuar fazendo isso sem pagar. Eventualmente você começará. É impossível continuar para sempre. Inevitavelmente isso te alcança. Digamos que fiz 150. Não me importo de pagar uma porcentagem disso para a Receita Federal. Eu quero pagar a eles porque o que eu não quero que aconteça é que algum dia eu seja pego e eles digam, ei, você tem 3 milhões em coisas. Vamos pegar tudo que você tem. Quero poder dizer, calma. Eu tenho comprado imóveis? Sim. Comprei uma casa por 50 mil e a vendi por 200. Depois comprei outra por 300 mil e a vendi por 800 mil dólares. Comprei 3 casas por 50 mil dólares. Vendi todas por 250 mil dólares. Os 2 milhões de dólares vieram daí. Eu sei como e posso escolhê-los. Sou um escolhedor. Vou mostrar um pouco de trabalho. Só um pouquinho, não muito, mas um pouco de trabalho. Sim. E eles vão ficar tipo, ok, sabe? Ele é bom nisso. E ele também é bom em vender drogas, ou seja lá, pelo que te pegarem. Ao menos você mantém suas coisas. Isso é a lavanderia. Normalmente, o que acontece é que eles entram, te pegam por algum crime, e então eles dizem tudo o que você fez, se você não pode provar de onde veio esse dinheiro. É parte do crime. Estamos levando tudo o que você tem, sim. E eles vão levar tudo. Então até isso. Certo. Digamos que você tenha um Lamborghini. E você diz que gastou 50 mil dólares do seu próprio dinheiro no Lamborghini. Eles dirão que os outros dólares, 250 mil, vieram de dinheiro sujo e vão pegar o Lamborghini. Eles dizem, isso já está feito. Sim. Você está acabado, você está simplesmente ferrado. Ok, eu tenho uma pergunta sobre lavagem de dinheiro. Eu pensei que era um pouco mais complicado. Então você me diz, eu posso estar errado sobre isso. Volte para os reparos, os 150, certo? Ok, você está pagando esse cara, isso é um negócio legítimo. Você tem caras de reparo dispostos a aceitar 150 para fazer todos os reparos. E se isso é o que eu pensei que era lavagem de dinheiro, talvez seja outro nível, onde você diz, este é o encanador. Ei, olha, o trabalho custa 8 mil, certo? O que eu vou fazer é te dar 5, você está me faturando 8. Você está me devolvendo 3 dos 8 que você me faturou. Eu pensei que isso era lavagem de dinheiro, onde cada um desses caras de reparo me fatura mais do que o valor real, e eu dou a eles o pagamento total. Estamos fazendo propinas basicamente em cada reparo que eu faço na casa. Assim, eu tenho mais dinheiro, mas mostro nos meus livros que 150 foram gastos para reparar esta casa, quando talvez tenha sido gasto 100. Eu recebo faturas de 150 para mostrar ao Internal Revenue Service ou quem quer que venha. Para olhar, ok. Bem, eu acharia que isso ainda é lavagem de dinheiro. É isso que eu estou perguntando, mas isso é diferente. O que você está tentando fazer é você está tentando remover dinheiro. Você está tentando dizer para eu economizar mais dinheiro, certo? Está dizendo que gastei 8 mil dólares. Eles não sabem. E você está tentando conseguir dinheiro que o governo não sabe. Isso está correto. Isso pode ser lavagem de dinheiro. Isso também é lavagem de dinheiro. Estou evadindo impostos e ganhando mais dinheiro de forma ilegal. Ok, um dos dois, tudo bem. Isso acontece com frequência, na minha opinião. Estou só fazendo um teste. Quando construí uma casa personalizada, havia um cara de ar-condicionado que também fazia reparos gerais na casa, como um faz-tudo. Minha ex-esposa e eu estamos na igreja. Ele vai consertar 3 ou 4 desses condensadores enquanto estamos lá.
Estamos em Vegas. Está muito quente. Eu volto e ele diz: o ar-condicionado está consertado. Eu chamei o cara para vir. Você perdeu o compressor, custou $1.000. Você consertou. Eu suspeitava que não tinha custado $1.000. Certo. Então, no dia seguinte, é um domingo enquanto estamos na igreja. No dia seguinte, segunda-feira, eu ligo para essa fatura à empresa de reparos com quem meu faz tudo havia lidado. Eu disse: ei, obrigado por consertar o ar-condicionado num domingo. Era uma emergência. Tenho sua fatura aqui, mas não consigo ler o número. Você poderia me dizer qual é o número nesta fatura? Ele disse 320. Entendi. Então ele está apenas roubando, certo? Isso não é dinheiro. Acho que não. É apenas roubo. Aquele foi o último dia dele conosco, mas isso acontece muito. As faturas mostram uma coisa, mas o pagamento real sendo feito é outro. Sempre considerei isso como lavagem de dinheiro. Sim, eu acho que seria diferente se você fosse o que estivesse indo. E não, digamos, você está... Sim, eu diria ao cara do ar-condicionado. Digamos que você diz que o conserto vai custar $500. E você diz: vou te dar um cheque de 1.000, mas me devolva 500 em dinheiro. Certo. E então você poderia... Isso também é lavagem de dinheiro, porque agora você está tentando mostrar ao governo: ei, eu gastei todo esse dinheiro. Eu não tinha nada sobrando, mas você, na verdade, tem 100 mil em dinheiro que eles não sabem. Sim. E você não está pagando impostos sobre isso, porque ele simplesmente te devolveu o dinheiro. Certo. Certo. Sabe. Ok. Tenho outra pergunta sobre lavagem de dinheiro para você. Eu passei um tempo com um cara. Não usarei o sobrenome dele para evitar problemas. Certo. Mas essa é uma história maluca. Daryl. Ok. Então, Daryl e eu estamos caminhando pela pista e ele me conta essa história elaborada. Então ele é um cara de colarinho branco, ele é preso, e agora ele vai lutar pelo seu caso. Ok, ele passa muitos anos lutando pelo seu caso, eu não sei, 2 ou 3 anos, e ele tem que cuidar da sua família, certo? E então, seu advogado basicamente quer equilibrar todas as suas contas, conta de corretagem, se ele tem uma conta no exterior, seja qual for o saldo. E o que Daryl faz, e eu não sei se era o advogado do consultor, eu não sei se ele simplesmente inventou isso, e é isso que ele me conta, eu só quero saber a sua opinião sobre isso, se é até mesmo viável. Daryl vai a um negociante de ouro. Certo. E não uma casa de penhores, mas um cara que está negociando moedas de ouro ou algo do tipo. E ele diz ao negociante de ouro: ei, escute, eu tenho 1,6 milhão que preciso transformar em ouro. E o negociante de ouro pergunta: onde está o 1,6 milhão? E ele diz: bem, está em uma conta bancária no exterior. E ele diz: ok, o que você tem que fazer é transferir esse dinheiro para a minha conta bancária, a conta bancária do negociante de ouro, certo? E claro, todos estão morrendo de medo, certo? Mas ele não tem escolha, ele tem que tirar esse dinheiro do sistema bancário, e então ele envia 1,6 milhão para o negociante de ouro. Como se vê, acontece que isso é um enorme bem, quão bem isso é muito... Certo, quero dizer, na minha cabeça. Você conhece esse negociante de ouro, certo? Para mim, ele poderia facilmente dizer para você ir pessoalmente, pois sabe que há algo errado com esse dinheiro. Isso resume a situação, a menos que Daryl seja o tipo de cara que vai aparecer lá com reforços. Daryl é um cara legítimo, pelo menos por dentro, então não posso falar sobre sua atividade externa, mas como vamos para o interior, ele provavelmente não é. Se ele vir, vai achar que perdi $1,60. Sim, ele fez porque eu meio que fiz essa pergunta, certo? Meu Deus, quão bem você conhece esse sujeito, mas bem ali, o ouro. Então ele conta a ele e o instrui de forma bem específica. Ele afirma que pode fornecer formigas colgar canadenses e águias de ouro americanas. E Daryl e o negociante de ouro decidem que as águias de ouro americanas são a maneira mais líquida de lidar com o ouro, não barras. Sabe, é difícil se movimentar com uma barra, mas aparentemente elas vêm, e eu já vi isso antes, mas elas vêm como em um tubo. E eu acho que tem 20 em um tubo e eles estão tampados lá dentro, é pesado. Então, se você pode imaginar 20 onças de ouro hoje a $3.000, quero dizer, caramba, estamos falando de uma fortuna em um tubo. Quando ele diz que vai enviar o dinheiro, ele de fato o transfere. Daryl atende uma ligação e informa que a transferência foi concluída. O dinheiro está na conta bancária da empresa. Quero que ela venha para conversarmos sobre como você quer receber. Ele diz que temos várias opções, como cofre, caixa forte e diferentes tipos de moedas para você escolher. E então eles acabam se decidindo pelo American Gold Eagle, ok? E ele acaba saindo do negociante de ouro com, ele me diz,
uma maleta que quase não conseguia carregar. Aparentemente, quando eu queria. Estou tão fascinado por isso. Ele disse que quando você abre, há esses preenchimentos de isopor nesses buracos onde você coloca os tubos. E aparentemente, eu não sei se são 8 ou 10, eu perco a conta do que ele disse, mas são 8 ou 10 desses tubos de 20 onças cada nisso. Maleta. Ele diz, isso não comporta 1,6 milhão. Essa maleta tem cerca de 1 milhão nela. Então ele deve ter mais de 600 mil em outra pasta. Não estamos falando de uma Samsonite. Certo. Esta é uma caixa vermelha de águia dourada americana usada para armazenar ouro ou algo valioso se tivéssemos dinheiro suficiente para comprá-lo. É impressa oficialmente pelo governo dos Estados Unidos da América. Ele tem uma caixa e meia de algo pesado que um cara o ajuda a colocar no carro. Ele diz que a traseira do carro afundou devido ao peso quando foi colocado. E, aparentemente, pelos próximos anos, 2 ou 3 anos, por quanto tempo ele estava em julgamento prévio, ele iria a este negociante de ouro, 1 moeda, 2 moedas, 4 moedas de cada vez, seja qual fosse o preço nas telas, este sujeito lhe daria dinheiro e ele literalmente viveu assim por 2 a 3 anos porque ele não tinha renda. Então ele deu o ouro, as moedas de volta para o mesmo cara, ok. Assim, porque ele sabia que lidaria com ele de maneira justa, porque confiava nele por causa do fio e da maneira como tudo aconteceu. E então, aparentemente, por 2 ou 3 anos, acho que foram quase 3 anos, ele viveu de ouro. E eu estou pensando comigo mesmo, esse cara saiu com sucesso do sistema bancário. Ele saiu com sucesso, talvez alguma transparência que os federais teriam sobre o dinheiro dele e conseguiu viver quase com dinheiro, mas não dinheiro. Certo. O que você acha de... Isso é viável em sua mente? Olha, eu conhecia um cara chamado Ron Wilson e ele me disse que várias pessoas que ele conhecia lhe enviavam $80 mil assim. Isso me matou. Ele me disse isso uma vez e ele enviaria para ele durante a noite na FedEx. Então, ele está, coisas que ele não fez isso porque ele tinha o ouro, o depósito faria isso. Então, ele ligou para ele e isso era prata, a propósito, ok? Ele ligou para ele, era metais preciosos. E ele disse, então, eu liguei para o cara e disse, ei, eu preciso de $80 mil. E eles dizem, ok, para onde você quer que nós enviamos para o cliente? Sim, ele não faz isso. Eles seriam quaisquer pequenos, os pequenos barras, ou um pouco de prata, quaisquer moedas. E ele disse que ele envia. E ele disse que sempre disse a eles que eu quero que eles tenham que assinar para recebê-lo. Eu não quero que isso volte. Ele disse, não, claro. Ele disse que eu e esse cara fazemos isso o tempo todo. Ele também mencionou que esses caras fariam coisas ridículas com o dinheiro. Ele disse que às vezes eles colocam as moedas no cofre, às vezes as enterram e às vezes as apontam. Certa vez um cara derreteu tudo nas maçanetas da casa dele como se fosse algo normal. Então, esse cara disse que tinha feito o negócio por telefone, afirmando que eu tinha vendido a ele muitos metais preciosos ao longo dos anos. 80 mil. Liga para eles. Ok. Ele disse que estaria lá em alguns dias. Após uma semana e meia, ele recebe uma ligação telefônica. O nome do cara é Brad, e ele pergunta, Ron, quando é que essas coisas vão chegar aqui? O que você quer dizer com isso? Ele está lá, ele diz não, ele assinou por não, ele diz não, eu não recebi nada, ele disse que você assinou por ele. Ele não assinou nada. Ele disse não, ele disse, me deixe te ligar de volta, liga para o... Não, porque ele não enviou por fax. Não, é o depósito, liga para eles. Mas diz, ei cara, o que está acontecendo com isso? E o cara diz, espera aí, verifica. E ele diz, uau, nós não fizemos. Ele é quem assinou por. Ele é, ninguém assinou por. Ele é do que você está falando. Ele é, eu sei que você sempre nos pede para que eles assinem. Me desculpe, nós não fizemos isso dessa vez. Me desculpe. Ele diz, ok, onde está? Eles disseram que entregaram. E ele diz, ei, eu tenho uma pergunta. Ele disse. Pergunte ao seu amigo como ele entra em casa, pela garagem ou pela porta da frente. Ele diz por quê? Ele disse porque pode estar apenas sentado ao lado da porta da frente. Ele liga para o cara e diz, você escuta, como você entra em sua casa? Ele era como entrar pela garagem. Ele diz, você já foi à porta da frente? E por último, sua porta da frente nas últimas 2 semanas. Ele diz não. E manda olhar para a porta da frente. O cara realmente tinha uma porta de varanda com tela. O entregador da FedEx colocou os $80 mil entre a porta e a tela. E fechou. Quando o cara abriu a porta, o dinheiro caiu bem ali. Ele esteve lá por quase 2 semanas, sentado lá com $80 mil, mas isso sabe o que eu quero dizer? Então esse cara tinha tantas histórias assim, sobre caras que entravam e eles entravam com dinheiro, sabe? Muitos desses caras de metais preciosos estão à margem, certo?
Bem, eu me perguntava, sabe? Pelo menos segundo ele. De acordo com ele e outros especialistas em metais preciosos, a maioria estava envolvida em esquemas de Ponzi. Mas sim, na verdade ele estava executando um esquema de Ponzi, ok? Mas o ponto é que ele estava por cerca de 15 anos. Ele era, na verdade, um negociante legítimo de metais preciosos e falava sobre isso, você precisa entender. Isso aconteceu na Carolina do Sul. Ele, como muitos outros, ganha muito dinheiro, mas simplesmente não confia no governo. Sim. Eles querem esconder o dinheiro deles. Portanto, estão sempre com medo de que o governo vai entrar e simplesmente tirar todo o dinheiro do banco, ou confiscar o banco do cara, o que é necessário muito, como eu faço. E então eles dirão, digamos que você seja um multimilionário. Se você vale 10 milhões de dólares, vai colocar uma certa quantia de dinheiro em metal precioso. Você tem que, e então é isso. Eles viriam até ele e diriam, ouça, posso te dar dinheiro. E ele diria, quanto dinheiro você tem sim? E eles lhe dariam 100 mil em dinheiro. Sim, ele. Acho que ele cobra 3. Ele cobrava 3 ou 4%. Sim. Então essa era a grande coisa. Então essa é a vaga em movimento quando você está vendendo. É em algum lugar entre 3 e 5 e também quando você está comprando. Então quando você está comprando, eles estão cobrando 3 ou 4. Sim, ok, você está de 3 a 5, ele cobrou como 3 a 4. Sim, claro que você cobra menos quando está administrando um jogo de penhor, mas você é ele. Então ele cobrou como 3 ou indo e vindo desse jeito. A coisa toda, sim, no final é de 6 a 8%. Você está dizendo que poderia ser 10. Sim, sim. O ouro subiu loucamente. Estamos perto de 3 mil por onça. Com essa desconfiança no governo, aposto que muitas pessoas estão se voltando para metais preciosos, tenho muita certeza. Sim, com certeza, como esse cara que conheci na prisão, sim. Então, você sabe o que mais um dos caras com quem você conversou sobre. E nós especificamente falamos sobre, lavagem de dinheiro, sim, é isso. Sempre foi dele, era metais preciosos, mas era certo. Ele usava certos tipos de moedas colecionáveis, E então a coisa toda dele era que ele ligava para esses caras e dizia, olha, eu preciso que você vá. Isso era genial. Ele ligava para eles e dizia que queria comprar o seu... Entendo que você tem. Estou inventando tudo isso. Não sei exatamente como funcionava, mas algo assim, digamos. Se você tivesse 5 dessas moedas de águia americana, emitidas 1929, sim, guerra civil, certo? Ele diria, para ouvir, sabe, você tem 3 deles. Eu tenho um cara que tem os outros 2, eu quero comprar os seus, e então ele faria uma oferta baixa, e enquanto ele está negociando com esse cara... Agora esse cara está bem, espera aí, por que eu simplesmente não compro? Eles começariam a dizer, por que eu não compro esses do seu cara? Ele os deixaria todos animados, e então... ele teria outra pessoa para ligar para eles enquanto isso está acontecendo. A negociação está acontecendo ao longo de vários dias. Outra pessoa ligaria para ele e diria, eu tenho 2 moedas de águia americana. Sim, dessa safra rara, eu gostaria de comprar as suas. E então esse cara deixaria ele, diria, ok, eu vou conseguir. Bem, deixe-me colocar você em contato com o meu cara. Então agora esse cara sente que está passando a perna no cara que originalmente ligou para ele, sim, e ele acaba comprando essas 2 moedas. Ele está tão animado com isso, sim, ele compra, mas realmente no final elas são falsificações e é tudo besteira e o cara de quem ele compra desaparece, sim, claro. O cara original que tem credibilidade já meio que deu a ele o nome e quem eles são. E agora que ele conseguiu contatá-lo por trás das costas, quando esse cara desaparece, ele está reclamando para ele. Ei, o que está acontecendo bem? Você sabe, ele vai ou dizer a ele, ou muitas vezes eles simplesmente param de falar comigo. Claro, eles terão que dizer que foram por trás de você e compraram aquelas moedas. Desse cara, eu as tenho agora, mas elas são uma merda. Tenho certeza que ele inventou uma história completa. Não, estou dizendo que as moedas que ele conseguiu são como falsificações, ou são reedições. Tudo foi feito por telefone. Eles tiraram fotos e ele tem um certificado, sei o que é besteira. Mas por que ele acha que esse cara confiável já validou isso? Ele acha que está sendo enganado? Ele se dá mal ao enviar 20 mil dólares para um golpista e receber em troca apenas algumas moedas que valem cerca de 500 dólares. Ele fica furioso e considera ligar para o cara e gritar, questionando se agiu pelas suas costas. Sim. Ele afirma não ter dito que os documentos foram autenticados e que ainda está tentando autenticar os seus para formar um conjunto. Ele não está tentando comprar os documentos do outro, pois não foram autenticados, apesar de ter dito que foram. E então o cara diz que você tentou me enganar e ele fez isso. Ele tinha uma equipe inteira. Eram como 10 caras fazendo isso há anos. E ele deixou esses caras fazerem...
Eu não sei, era algo como 12, 14, 15 milhões de dólares, claro, como 2 anos antes de finalmente conseguir. Um dos caras reclamou que isso é uma fraude, porque todos esses caras se conhecem. Ouro, isso. Mercado de ouro. Eles meio que se conheciam, aconteceu com vários deles. Eles contatam o Federal Bureau of Investigation, montam uma operação, pegam esse cara, sim, é engraçado. Sua história rapidamente. Eles o pegam no processo dele, lutando pelo seu caso, ele acaba sendo envolvido em colocar um golpe no promotor, ó garoto, e ele paga alguém para eliminar o promotor. Ele estava cumprindo 30 anos de prisão quando o conheci, sendo que o primeiro crime teria sido punido com 5 ou 10 anos. Então ele realmente fez isso. Ele realmente colocou um golpe no promotor. Sim, sim, para um agente do Federal Bureau of Investigation, meu Deus. O cara que vai aparecer para matar o promotor é um agente do Federal Bureau of Investigation, certo? Gravando isso. Ele estava sendo incriminado pelo amigo que já estava preso pelo mesmo golpe. Ele está ajudando ele a lutar pelo seu caso. Ele está lutando pelo seu caso. Seu amigo já terminou, então ele arma para ele e diz: se conseguirmos nos livrar desse promotor, e eu tenho um cara, então ele envia o cara, que na verdade não é uma armadilha. Eles originaram essa armadilha, toda a coisa. Sim, é engraçado. É uma armadilha inteira que ele estava fazendo que o deixou meio ferrado e então ele foi pego em uma armadilha. Sim, eles o pegaram e ele pensou que o promotor havia sido assassinado. Ele descrevia detalhadamente como eles deveriam matá-la de forma cruel, espancando, cortando ou algo assim. Apesar da crueldade, ele insistia que era isso que tinha que ser feito. Ele está delatando ao Federal Bureau of Investigation, seu fim chegou. Ele acabou. De qualquer forma, tem outra história que eu ouvi ao longo dessas mesmas linhas. Este é um cara totalmente diferente, mas nisso, eu acho que esse cara fez isso porque havia detalhes demais envolvidos. Quando você caminha na pista, os caras desabafam com você. Ouvi algumas coisas loucas que eram para fazer amizade ou algo do tipo. Não vou mencionar o nome dele porque tenho quase certeza que isso aconteceu de fato. Então esse cara disse que quando o caso dele surgiu e estava na fase de investigação, não uma acusação que não há prisão. Então ele está adiantado, certo? Ele decide... Eles só precisam retirar dinheiro. Ele tem que tirar dinheiro do sistema, certo? Mesmo tipo de coisa. E ele não pensa nas moedas, que eu achei uma ótima ideia, mas ele não pensa nisso. Ele está pensando em dinheiro normal de caixas eletrônicos. E então ele literalmente consegue 3 ou 4 amigos, talvez alguns membros da família envolvidos, e eles estão indo a diferentes caixas eletrônicos, alguns com taxa, outros gratuitos, sabe? Todos os caixas eletrônicos na cidade em que ele mora e estão retirando o máximo que esse caixa eletrônico permitirá, suponhamos que seja $500, às vezes é 1.000, seja qual for o limite, certo? E eles estão colocando o dinheiro em envelopes, anotando o valor no envelope, e ele alugou um apartamento através de algum tipo de amigo dele que eu... Não quero ser muito específico caso isso. Alguém descubra quem é esse cara, mas o fato é que ele consegue um amigo para alugar o apartamento e assinar o contrato. Este apartamento vai ficar vazio. E há um cofre no apartamento e todos esses saques de caixa eletrônico que são arredondados e colocados em envelopes acabam nesse apartamento, em um armário, em um apartamento seguro que está vazio e então quando o caso dele finalmente surge e se torna algum tipo de acusação oficial, onde agora você precisa mostrar seus ativos e eles começam a realmente vasculhar você. Ele tem quase $800 mil neste cofre em dinheiro e literalmente ele diz que iria a este cofre no meio da noite. Ele deixaria seu telefone em um lugar. Sim, eu vi muitos filmes, mas provavelmente é necessário para fazer isso. Ele deixaria seu telefone em um lugar. Ele dirigia veículos emprestados, alternando entre diferentes automóveis, então nunca era o mesmo carro. E ir até lá pegar o envelope com o dinheiro da semana para alimentar sua família e fazer o necessário para viver. Não para fazer nada impróprio, mas para retirar dinheiro do sistema, semelhante à lavagem de dinheiro, quase como torná-lo não rastreável, onde não se podia ver o dinheiro. Mas eu acho que o cara tinha 850 ou algo assim naquele cofre. Sim. Não, eu ia dizer, sabe, lembra quando inicialmente estávamos falando sobre lavar isso comprando uma casa barata e reformando-a? Sim. Eu ia dizer o motivo de ter trazido isso à tona, apenas pule. Eu ouvi em um podcast recentemente sobre como um traficante lavava seu dinheiro dessa forma. Como mencionei, comprou por 50 mil. Só queria destacar isso rapidamente. Mas meu problema com a retirada dos $500 mil é que em algum momento, se esse cara for a julgamento e o promotor investigar,
Eles vão dizer, você retirou aqueles 800 mil dólares? Não, sério. Foi o que eu pensei também. Além disso, os caixas eletrônicos têm câmeras e quem quer que esteja retirando da conta dele com seu cartão de débito está nessas câmeras. Então não quis perguntar como se eu fosse um curioso tentando descobrir seu caso, mas suponho que estejam usando chapéus. Sabe, eu não sei certo. Se eu estou sacando com seu cartão de um caixa eletrônico, não necessariamente quero meu rosto na câmera. Suponho que eles trabalhem assim, mas esse cara acabou com algo em torno de 800 mil que ele poderia viver, e você sabe, uma vez que isso acontece, Eles levam tudo? Seu dinheiro. Sim, eles derrubam tudo. Você Sem liquidez agora. E eles não se importam. Eles não se importam com como você está. Eles não se importam se você está vivo ou não. Sua família. Ser capaz de alimentar seus filhos. Você deveria ter pensado nisso antes. Sim, eu estava em um pub antes de você virar um criminoso. Certo. Sim, quero dizer, na minha situação. Escute, eu não sei se vocês conseguem ouvir isso, ou vocês nem conseguem ver isso. Queria que pudessem ver o Colby, o produtor. Ele está congelando lá fora. Parece um esquimó. Está comendo na banheira de hidromassagem. O Colby está congelando com ventos fortes e árvores balançando, o que não dá para ver bem aqui, mas é visível no topo. Sim. De qualquer forma, nós estamos No profundo. Estamos ficando escuros. Suas câmeras estão escuras? Sim. Estamos realmente iluminados neste ponto. Você está Iluminado também. Você consegue nos ver bem? Na tela principal. Vocês Parecem bem pelo que eu posso ver. Ok. Tudo bem. Estou preocupado com minha situação atual. Quando ouvi as histórias, pensei, quanta criatividade. Se eles descobriram tudo isso, né? Passei de 6 a 7 anos lutando em uma situação parecida com a minha. Eu tive que pedir ajuda a ex-empregadores como um mendigo porque minha grande empresa faliu. Eles estão surpresos com minha situação. Você precisa fazer algo? Então, por que você está aceitando um trabalho humilde abaixo de suas qualificações? Você deveria estar administrando esta empresa. Isso é literalmente. Então voltei para alguns mentores meus que foram generosos o suficiente para me dar consultorias em suas empresas, onde eles viram valor no que eu poderia oferecer. E graças a Deus eu consegui ganhar uma renda de 6 dígitos durante todo o pré-julgamento por causa de boas pessoas que me orientaram no início da minha carreira, ou eu não teria conseguido. Eu não teria pensado no cofre ou no objetivo, seja lá qual for. Quer dizer, essas são coisas que você... Não sei como você cria essas coisas. Não tive que fazer nada disso porque não houve pré-julgamento. Eles me verificaram e disseram que eu não precisaria de um talão de cheques. Você estará certo, vamos te alimentar todas as refeições, te abrigar e fornecer shampoo. Como sobreviverei? Certo. O que está acontecendo rapidamente, porque apenas porque nós tínhamos falado sobre isso mais cedo, onde o Trump tinha o que comutou a sentença de alguém. Sim, você está falando sobre a senhora, sim. Ok, isso é uma ótima notícia. Eu acho que todo o perdão czar, e eu não sei se eles chamam o czar em todas as administrações, mas Trump tem. Ele gostava de czar. O czar é uma palavra poderosa. Mas ele identificou um criminoso comutado que fez 20 anos de prisão, uma senhora afro-americana que fez 20 anos de prisão com a ajuda de Ivanka e Jared Kushner. Ela foi perdoada por Donald Trump em seu mandato anterior, então ela vinha trabalhando com ele nos bastidores porque ele queria entender melhor o que os presos passam, entender. Ele, claro, fez o primeiro divórcio. Sim. Bem, não apenas isso. Ele provavelmente pensou. Há uma chance aqui. Bem, verdade. Há uma chance de ele acabar. Você está certo. E ele considerou isso, mas você está certo sobre isso. Porque, você sabe, acho que já mencionei isso para você antes. Eu tinha um cara, isso foi há alguns meses, que ele tinha ido a julgamento, criminoso de colarinho branco, foi a julgamento, perdeu, estava prestes a ser condenado entre 5 e possivelmente 20 anos. O governo está tentando dar a ele 20, ele está tentando dizer 5. E eu fui levado para Vegas, passei 2 ou 3 horas com ele, eu me lembro disso. Então esses caras me levam de avião. Eu passo algumas horas com esse cara. Sabe? E ele está preocupado com todo tipo de coisa, sabe? Porque tenha em mente que tudo o que ele já viu, sim, é estar preso. Ele é todo redenção de Shank, sabe? Todo esse novo preto. Seu laranja é o novo preto, ele está pensando que vai haver esfaqueamentos. Ele precisa chegar a ele, já está pensando por que não seria como nós somos. Olhem, pessoal, eles podem vir até vocês. Eles podem tentar te intimidar para conseguir dinheiro de proteção. Devo eu e Bujitsu, certo? Eu não sei o que isso significa, mas ele está dizendo que eles podem me intimidar por
Você sabe, eles podem, você sabe. Ele está, tipo, ele é apenas aqueles caras vão comprar pra pagar proteção. Dinheiro de proteção, esse tipo de coisa, certo? E nós estamos, tipo, certo, mas você vai pra um acampamento? Sim. No pior cenário, você irá para um lugar ruim, onde caras podem tentar algo e terei que explicar a ele. Ele já está bem, eu só pago quando eu sei você não está pagando, então estamos tentando. Estamos tentando, precisamos realmente analisar tudo, sabe? Não fale sobre o seu caso, não faça isso. Não entre e diga, eu não falo sobre o meu caso, porque você é um cara branco bem arrumado, eles vão pensar que você é um criminoso sexual, certo? Então você apenas diz, olha, eu estou aqui e você recebe a acusação, e então diz que é tudo que eu realmente vou dizer. Tipo, eu dirigi uma empresa, isso é o que aconteceu, sabe? Muito, deu uma explicação muito breve, e é isso. Não entre em detalhes específicos. Os caras não falam sobre seus casos, o que não é bom. É preciso dizer. Estou aqui por fraude bancária porque dizem que roubei alguns bancos e é só o que quero dizer sobre isso. Ok, legal. Ou roubo a banco. Eles dizem que eu roubei alguns bancos ou fraude bancária. Eles dizem que cometi fraude. É só isso que estou dizendo. Sim. Então passamos horas com eles. Então estou pensando que se Trump estava falando com essa mulher, ele pode ter falado com ela tipo, ei, o que se ele estivesse pensando? Ei, porque você ficaria chocado com quantos criminosos de colarinho branco de alto perfil. Não que eu pense que Trump é um criminoso de colarinho branco, mas se ele acabasse tendo que ir para a prisão, esses caras estão preocupados. Como eles vão ser? Claro. Eu fiz. Eu estava preocupado. Eu procurei A ajuda de todos. Honestamente, eu nunca realmente pensei mesmo, não importa o que ouça. Se você acha que ele é culpado ou não culpado, eu nunca pensei que ele iria para a prisão. Porque eu pensei, você pode imaginar isso? Você sabe como foi difícil para Martha Stewart? Ninguém queria aceitá-la assim. Todo diretor de prisão era como, nós não a queremos, não se preocupe, não a mande para cá. Eles não querem lidar com a imprensa e imagine, essa pessoa tem que estar segura o tempo todo. Certo. Porque eu vou ser culpado se eles forem esfaqueados, feridos, mortos ou abalados, ou apenas extorquidos. Mesmo que seja algo como, ei, você quer ter certeza de que não vai se machucar, cara. É melhor você enviar $1.000 por mês para as minhas pessoas, seja lá o que for. Certo. Eles queriam fazer, vão dizer que não posso, isso não vai acabar bem para mim. Nunca pensei que eles realmente o mandariam para a prisão. Sempre achei que seria algo como liberdade condicional. Tornozeleira eletrônica. Você consegue imaginar? Ele se sairia bem com isso. Então você estava dizendo que essa mulher falou com Trump. Bem, eles têm conversado o tempo todo, aparentemente, porque ela agora foi nomeada a czar oficial do perdão. Ninguém recebe perdão na administração Trump sem que ela revise o caso e o recomende a Donald Trump. E a beleza disso é que essa mulher já cumpriu pena. Ela cumpriu 20 anos. Ele confia nela, porque aparentemente, e ela diz isso, eu quero dizer, acho que isso foi tudo na Columbia Broadcasting System News. Ela realmente diz que Donald Trump ligou para ela 2 anos antes de sua eleição e disse a ela, ei, escute, se eu ganhar, estou te levando comigo. E aparentemente a relação de confiança que ele tinha, tanta empatia pela terrível história dela, sabe? A má experiência que ele queria, o julgamento dela sobre como realmente avaliar um presidiário e como avaliar alguém que se reformou, porque há muitos mentirosos na prisão. Sim, como você avalia a reforma? Bem, quem melhor para avaliá-la do que alguém que esteve por dentro? Estou muito satisfeito que temos um czar da prisão que esteve preso por 20 anos. Aqui está a coisa interessante sobre isso que eu acho legal nela. Sim, é que ela vai se preocupar com o que esse presidiário fez. Eles realmente mereceram a sentença, certo? E mudaram. Ela se preocupará mais com como eles estão vivendo, como as coisas possivelmente deram errado no caso deles. Sim, para entrar nisso porque o tempo estava errado, certo? Aqui está o problema. E nós falamos sobre isso mais cedo, então isso pode ser um bom ou mau exemplo. Acho que é um exemplo ok. Eu te dou um exemplo. É que o que as pessoas entendem é que existe algo chamado diretrizes de sentença federal. Aqui está o problema. É que vamos dizer por fraude bancária, vamos dizer por $1 milhão em fraude bancária. Você provavelmente deveria fazer, se nunca esteve em apuros antes, você faz como 1 ano por $1 milhão. Por $1 milhão, 1 ano na prisão. E então você tem como 3 anos de liberdade condicional. Aqui está a coisa. Você pensa, ok. Então é $1 milhão. Bem, isso parece que é realmente justo. Isso parece mais do que razoável. Honestamente, você provavelmente deveria fazer 1 ano também. Enfim, digamos $1 milhão. Não é assim que você se dá mal. O que a promotoria faz é começar a adicionar melhorias e mais melhorias.
E muitas das melhorias não se aplicam a você. Vou te dar um exemplo. Vamos usar o exemplo de um ladrão de banco, um simples ladrão de banco. Se você entrar com um bilhete em um roubo de banco e ele diz, me dê o dinheiro e ninguém vai se machucar. Vamos encarar. Essa frase provavelmente não deveria ter sido formulada dessa maneira. Mas, na verdade, você só está dizendo, me dê o dinheiro, não quero machucar ninguém. Ou você diz que não quer machucar ninguém, ou me dê o dinheiro, ou não faça o que quer que você diga nisso. Nesse caso, se você entregar esse bilhete ao caixa e ela lhe der $5.000, você provavelmente estará olhando para fazer 3 anos. Aqui está, qual é o problema? O que acontecerá é... Se você entregar o bilhete para ela e ela lhe der o dinheiro, mas estiver demorando, e o cara voltar, volta, volta, e ele se estica e pega a gaveta. E esvazia a gaveta e então ele sai. Aqui está o que um promotor fará. Há um agravante para sequestro e a definição de sequestro é tão, digamos, liberal, que se você simplesmente mover alguém de um ponto para outro, apenas direcionando-os, controlando meu movimento, correto? Ao controlar o movimento deles, então isso é sequestro. Então agora esse cara que deveria ter pegado 3 anos... Ah, a propósito, se a nota, mesmo que a nota dissesse alguém vai se machucar, eu vou matar alguém, poderia simplesmente ser, apenas dizer, ninguém vai se machucar ou me dê o dinheiro. Algo benigno. Se a mulher ou o caixa, porque poderia ser um cara ou o caixa, se o caixa disser que se sentiu ameaçado, então eles podem dizer que você, através da força ou por ameaça, conseguiu o dinheiro. Pense agora, você entregou o bilhete a eles. Você disse a eles, recue, recue. Sequestro. Você vai ser acusado. Você deveria ter apenas, eu acho, você deveria ser acusado, porque é realmente assim que eles escreveram esses aprimoramentos. Sim. Eles não deveriam. Eles normalmente os fazem muito. Eles dão aos promotores uma ampla margem para que eles não percam alguém que deveria ter recebido. Mas isso não é o que acontece com os promotores. O que os promotores fazem em vez disso é dizer, não, vamos dar isso a todos que pudermos. Em vez de olhar para isso e refletir, sabe o que eles fazem? Quando eles dizem sequestro, querem dizer pegar a pessoa, movê-la para uma sala trancada, levá-la em uma van, ou amarrá-la com abraçadeiras e movê-la para dentro. Bonito? Algo realmente, você sabe. Sequestro, o que as pessoas pensam sobre esse crime. Não dizendo recue, recue, e ela recua 3 pés. Não é isso que eles queriam dizer com sequestro. A lei, certo? Então aqui está o que acontece. Eu te dou uma nota. Eles me dão $5.000. Eu saio do banco. Eu deveria ter pegado 3 anos. Em vez disso, por roubo a banco. Em vez disso, o que você recebe é que cometeu um roubo a banco sob ameaça de força, certo? E você assustou essa pessoa e disse para ela recuar. Eles também te acusam de sequestro. Agora você está olhando para 20 anos. Pense nisso. 20 anos. E então eles dirão a essa pessoa para subir ao banco dos réus. E dirão, olha, você estava com medo da sua vida. Não estava? Nós precisamos que você suba ao banco dos réus. Precisamos que você diga ao juiz que estava com medo da sua vida. Porque você estava com medo da sua vida. Não estava? E você sabe o que eles dizem? Eles estão falando com um promotor. Eles dizem, sim, não, eu estava assustado. Bem, precisamos ter certeza de que você diz, você estava assustado, você estava com medo da sua vida, você estava com medo desse homem, e então ele disse para você recuar, certo? Ele te moveu, isso constitui sequestro, nós te forçamos, o que queremos ter certeza é que eles dirão a eles, porque, caso contrário, ele vai se safar. Sim, ele vai pegar liberdade condicional, eles já sabem que você vai pegar 3 anos. Eles mentem para a testemunha. A testemunha então diz todas essas coisas, né? O juiz fica chateado porque ela está no banco dos réus, chateada e chorando sobre como ela... Escute, eu já ouvi isso antes, eu uso esse exemplo, meu amigo Zack roubou a identidade de alguém e vendeu o cartão de crédito deles, e usou o cartão de crédito deles, e acho que só gastou algumas centenas de dólares no cartão de crédito. A mulher subiu ao banco dos réus e disse que estava tão extremamente chateada com a experiência que estava grávida e teve um aborto espontâneo. Em primeiro lugar, ela teve que fazer 3 pessoas, então quando o Zack... Advogado se levanta e diz o que aconteceu. Bem, eu fui notificada por ela, foi notificada pela empresa de cartão de crédito que alguém havia roubado sua identidade e usado seu cartão de crédito.
Ela negou ter feito isso. E então, adivinha? Ela recebeu uma ligação telefônica. Ela ligou de volta e perguntou se eles iriam retirar. Disseram que sim, mas ela precisava fornecer um boletim de ocorrência policial. Ela obteve o boletim de ocorrência policial, enviou por e-mail para eles, ligou para confirmar o recebimento e eles afirmaram que iriam prosseguir e retirar. Ela fez 3 ligações e conseguiu retirar os 4 ou 5 mil dólares. Mas ela foi informada pelo promotor: esse cara vai sair impune. Precisamos garantir que eles entendam como você se sentiu e o quanto estava chateada. E então ela diz: eu estava grávida. Eu tinha traumatizado isso. Agora, não estou dizendo que não seja uma experiência traumatizante, mas para você tentar colocar um aborto espontâneo em algum cara que comprou um cartão de crédito, Números não. alguns números de cartão de crédito, e colocou em um cartão e então passou e comprou algumas coisas e saiu da loja. Ela nunca foi atacada. Ela nunca foi ameaçada. Ela nunca o conheceu. Ela resolveu isso com 3 telefonemas. Ela é... que ela se fez ser. E o que eu estou dizendo é que é a mesma coisa com o cara que entrou no banco e roubou o banco. Deveria ter pegado 3 anos, mas ele pega 20, sim. Esses são exemplos extremos. Mas acontecem o tempo todo. E o traficante cuja arma está a quilômetros de distância em seu armário e ele tem uma acusação por usar uma arma na prática de um crime? Correto? Agora sua arma está em casa. No armário dele, certo? E eles vão dar a ele uma melhoria e um mínimo obrigatório de uns 10 ou 15 anos. Por quê? Porque você estava com uma arma de fogo e usando-a para proteger suas drogas. Minha arma estava a 15 milhas de distância no meu armário. No meu armário. Não envolvido. Isso importa, pois você é um criminoso condenado em posse de uma arma. São coisas que os promotores fazem. Posso citar inúmeros exemplos semelhantes em todos os casos. Porém, não é isso que estou afirmando. O problema é que a maioria das pessoas, quando pensam que alguém foi perdoado, recebeu clemência ou teve sua sentença comutada, eles estão pensando que é de graça. O que eles pensam é que ele era inocente. Ah, sim. Ah, ele era inocente. Isso não é verdade. Sim, e um grande problema é que muitos americanos também pensam assim. Aqui está o que eles pensam. Se você diz que roubou o banco, e eles dizem, peguei 20 anos. Eles dizem que você mereceu pegar 20 anos por roubar o banco, mas você argumenta que roubou apenas com um bilhete, não com violência. Eu exigi o dinheiro sem usar arma. Eu entreguei um bilhete, sem arma. Recebi 3 mil dólares e saí. E por isso dizem que peguei 20 anos de prisão? Sim. Agora, o problema é que muitos deles, e algumas pessoas dirão, ah, bem, você recebe o que merece, mas eles fazem isso até que sejam os impostos deles. Sim, e eles têm declarado algo em seus impostos que não estava certo, que não era real, ou eles estão mentindo sobre isso, ou eles são acusados em leilões. Eles são acusados de algo, eles são parados e há uma arma no carro que tem o número de série raspado, sim. Número de série, número de série. Um amigo do filho deles colocou raspado debaixo do assento do carro sem que soubessem. Agora eles não têm um aplicativo rígido. Um número provavelmente exagerado de renda. De fato, existem muitos crimes. Eles podem pegar uma dirigindo sob influência e dizer que você terá que fazer certas coisas como consequência. Isso vai te custar 10 mil dólares. Eles estão tipo, o quê? Eu tive alguns drinks, eu estava bem, eu não estava acelerando. Todo mundo pode justificar sua própria situação. O ponto é que eu não estou dizendo que esses caras não deveriam ir para a prisão. Mas pelo menos essa mulher, diferente da maioria dos advogados anteriores, nunca se meteu em problemas antes. Não tolero a ideia de que algum advogado que nunca teve problemas seja o czar do perdão. Alguém olharia para o meu material e diria, ah, sim, ele merece 20 anos. Não podemos deixá-lo sair. Ele é um cara mau. Não, espere um minuto. A maioria desses caras não está dizendo, ei, eu não roubei o banco. O que eu estou dizendo é que não foi uma tomada violenta de banco onde eu amarrei 5 pessoas, as arrastei para um escritório ou para o cofre. E então aponta com armas e rouba, como se você estivesse dando a essa pessoa que roubou o banco, com um bilhete a mesma coisa que você daria a alguém que o roubou com uma arma e amarrou pessoas e entrou em um cofre. Sim. E isso não é o que as pessoas que elaboraram as diretrizes de sentença pretendiam. Isso mesmo. Isso não é o que eles pretendiam. Então, no meu caso, eu consegui, todos estão, tipo, como você conseguiu 26 anos de aprimoramentos, eu deveria ter conseguido 6, certo? Comecei com 6 anos, consegui 20 anos de aprimoramentos que não se aplicavam, consegui mais 3 anos porque eu tinha um distintivo.
que eu fiz que dizia resgate, que dizia eu não. O distintivo dizia inspetor estatístico para a salvação. Não. Eu disse às pessoas que estava fazendo uma pesquisa para o Exército da Salvação, há um aprimoramento que diz que se você usa o governo ou uma caridade para promover seu crime, então você recebe um aprimoramento de 2 ou 3 pontos. E aqui está porque eu disse às pessoas sem teto que estou realizando uma pesquisa para a obtenção de dados de salvação. Eu mencionei o Exército da Salvação apenas porque precisava de uma fonte para responder à pergunta, não por ser mais crível. Ok, e se você ler a definição que Se você lê a definição que as pessoas que elaboraram isso, que os comissários das diretrizes de sentença usaram, o que eles dizem é onde você vai e está dizendo às pessoas que está arrecadando para a Sociedade do Câncer e elas estão escrevendo um cheque para a Sociedade do Câncer, você está arrecadando em nome de uma instituição de caridade. É isso que eles queriam dizer, sim. Tudo o que eu disse foi fazer uma pesquisa para o Exército da Salvação. Eu poderia ter dito ei para o sorvete Blue Bunny. Estou fazendo uma pesquisa e estou pagando a eles 20. Eles sempre foram tipo, sim, legal, cara, $20. No momento, não me importo. Eles teriam respondido corretamente. O Exército da Salvação não me ajudou a progredir. Meu crime nem um pouco, né? Eu peguei mais 3 anos por isso. Sim, eles pensam Que você está roubando dinheiro do Exército da Salvação. Você não é. Não está usando isso de forma alguma para esse propósito. Você pode ir a julgamento por esses aprimoramentos. Você pode ir a julgamento por aprimoramentos? Absolutamente. Há audiências sobre esses aprimoramentos. Certo. O problema foi que eu não fui a julgamento por isso, porque meu advogado me disse, Matt, e provavelmente havia cerca de 15 anos de aprimoramentos que simplesmente não se aplicavam. Certo. Ela disse, Matt, e definimos cada um deles. Eu disse que não se aplicava, mas ela insistiu que sim. Vou me apresentar ao juiz, você vai se declarar culpado. Vou me apresentar ao juiz e argumentar as melhorias. Ele verá claramente. Isso não se aplica. Estes não se aplicam. E ele vai retirar essas melhorias e você vai acabar com cerca de 12 anos, o que eu achei apropriado. Eu imaginei que merecia cerca de 10 anos. Nós ficamos diante do juiz e ela teve um argumento poderoso, mas ninguém explicou ao juiz que ele deveria desconsiderar esses pontos. Então ela perde todo o argumento. Agora, concedido, eu estou olhando como, sim, não há maneira como você teria que ser um idiota para pensar que isso se aplica bem, aparentemente sim. Os juízes são basicamente quase promotores. Sim, eles são como, daquele direito. Eles são como ele era, como, não, eu discordo. Eu sinto que ele manchou o nome deles. Isso não é o que a definição diz, é manchado, não diz isso de jeito nenhum. A mesma coisa sobre profundidade, sobre manchar o nome deles. Certo? E ele disse não, eu discordo. Bum, são mais 3 anos. Eu tenho outro. Bam, outro, ouça. E algumas dessas melhorias eram tão insanas. Já mencionei isso antes, darei um exemplo. Então, quando eles estão contando as vítimas, eles estão contando, eu estou olhando para a lista de vítimas. Eles estão tentando superar certos, tipo, se você tem mais de 5 vítimas, você recebe, tipo, você tem mais de 10 vítimas. Você recebe, tipo, um aumento de 1 ponto. Você recebe pontos conforme o número de vítimas. 25 vítimas. 50 vítimas. E cada outro ponto não é como 6 meses extras. O primeiro aprimoramento equivale a 6 meses, enquanto o próximo se assemelha a 8 meses. Em cima, então agora são 6, né? Você tem 6, o segundo aprimoramento é 8, o próximo é como uma vez, o próximo é como 15, sim, o próximo é como 18, eles continuam aumentando cada vez mais a cada inicial. Então, um dos meus aprimoramentos foi, e então, vamos sair de mim, porque todo mundo nos comentários vai dizer, tudo é sobre você, Cox. Eu estou dando, estes são apenas exemplos. Isso acontece aqui, estes são exemplos diretos. Eu poderia estar usando alguém, mas é isso. É isso que queremos, nossas fronteiras são, isso tem sido. Por isso queremos uma prisão que entenda como você pode se prejudicar. Vou dar um exemplo. Então aqui está o que eles disseram. Eles disseram que estamos contando suas vítimas, e eu olhei para as vítimas e eu pensei, espera aí, e minhas vítimas eram apenas um pouco mais. 50 vítimas. E eu pensei, espera aí, você está contando algumas dessas vítimas como múltiplas vítimas. Eles disseram, o que você quer dizer? Eu disse, lembre-se, isso são todos bancos. Sim, instituições. Eu disse, você está contando, costumava haver um banco chamado Countrywide. Você está contando várias vezes? Ok, então eles eram como eu estava, tipo,
Ok, você está dizendo que Countrywide Home Loans é uma vítima? Eles dizem, isso mesmo, você tem outro número aqui para o Countrywide Bank. Essa é outra vítima. Você tem a instituição financeira Countrywide como outra. São 3, na verdade eram 4. Mesma empresa. Você tem 4 diferentes porque havia outra que era como Countrywide, como linhas de crédito com garantia imobiliária. Eu disse que são 4 Countrywides diferentes, mas na verdade é apenas um país. Todos são de propriedade do Countrywide Bank. É apenas uma coisa, a Countrywide. E eles disseram, absolutamente, não é assim que funciona. E meu advogado disse, sim, não é assim que funciona. Cada instituição é uma vítima diferente. E eu fiquei tipo, números de identificação fiscal, certo? E eu fiquei tipo, ok. Eu disse, ok, bem, tudo bem. Então eles me atingiram com um aprimoramento que dizia, se você pegar mais de 1 milhão de uma instituição financeira, você ganha um extra, aprimoramento de 2 pontos. Eu olhei e disse, ok, espere um minuto, aqui está o problema. Vocês estão dizendo que eu peguei $1,5 milhão da Countrywide. Eu disse, mas adivinha o quê? Esse $1,5 milhão está dividido entre todos os 4. Este é 250 mil. Este é 750 mil dólares. Este é 500 mil dólares. E eu disse que é um ou o outro. Ou é uma instituição financeira, ou são 4. Eles disseram isso e a promotora gritou comigo. Ela me diz que não é assim que funciona, Sr. Cox. Não é que você pegou mais do que da Countrywide. Eu disse que foi retido pela Countrywide. São 4 construídas em 4 empresas separadas, mas agora você diz que é apenas uma. Você está manipulando a lei para favorecer seus interesses, ignorando suas diretrizes. De fato. O problema é que nem você nem eu temos alavancagem. Meu advogado diz que eles podem fazer isso mesmo que eu jogue bem. Eles podem fazer isso. Sim, eles são o governo. Escute, eu posso te dar mais alguns aprimoramentos. Eu sou mais alguns aprimoramentos que... É tudo a mesma coisa. Todos pensam, você está falando sério? Sim, precisa haver reforma lá. Essa mulher poderá entrar e dizer que esse cara já cumpriu 10 anos, está olhando para 25, não está dizendo que é inocente e não estamos olhando para o caso dele. Não estamos procurando por DNA. Nosso problema aqui é este. Ele tem tempo demais. Na maioria das vezes você tem tempo demais devido a esses aprimoramentos. Você sabia que eu ganhei um nível extra porque cometi um crime enquanto estava em liberdade condicional federal? Um aprimoramento. Após aproximadamente 10 anos preso, eles foram ao Supremo Tribunal e eles derrubaram isso. Agora não se pode dar algo extra a alguém. Muito bom. Eles estavam em liberdade condicional. Não se pode dar um extra porque já vão. Um crime é um crime. Só porque ele estava em liberdade condicional e cometeu outro crime, não se pode dar a ele Ter estado na Lua, mas sim. Você não pode dar a ele tempo extra. Aqui está o porquê. Você já vai dar a ele um nível extra porque é por histórico criminal. Agora você está dando a ele outro nível? Sim. Você encontrou uma maneira de esticar isso. Fui acusado disso? Sim. Eu nunca consegui tirar isso. Sim, esta mulher seria capaz de dizer... Escute, ela... Entende isso. Não estou dizendo para soltar esse cara. Ele tem 25 anos e já cumpriu 10 dos 15 anos que deveria ter sido condenado. Tire 10. Sim, certo. Mas os advogados não costumam fazer isso? Não. E eles podem não fazer. Mesmo entender essas diretrizes como você faz, certo? Ou como ela vai entender. Certo. Sim, sabe o que eu amo sobre Trump fazer isso? E, sabe, eu acho que muito disso vem de Jared Kushner, seu genro, com uma experiência do pai sendo preso há muito tempo. Acredito que Jared sussurrou no ouvido de Trump no início da administração, dizendo que havia muitas injustiças acontecendo no Departamento de Justiça, especialmente em relação às sentenças criminais. Acredito que foi por isso que recuamos inicialmente. Ele é o que colocou essa lei bipartidária e, em vigor. Eu acho que o primeiro do Trump. Seu primeiro mandato, onde ele não estava agindo da maneira que está agora, não. Isso mesmo. Era novo, era tudo novo, era novo. Ele não estava fazendo, ele estava tentando meio que jogar um pouco de bola, sabe? Eu quero fazer algumas coisas, eu vou fazer coisas, mas eu acho que todo esse tempo, ele estava se contendo, pensando, quando eu conseguir meu segundo mandato, vou me transformar em um maníaco. Eu vou em frente e desmantelar todo esse sistema. E daqui a 4 anos, acho que o país não será reconhecível. Eu também não. E, infelizmente, e sei que muitas pessoas vão ficar chateadas com isso. Mal posso esperar para ver isso. Sim. Por favor, desmonte isso. Sim. Porque há tanto desperdício? Sim. É absolutamente ridículo. Bem, não é
Não é configurado para o povo americano. É configurado para servir o burocrata. Todo o sistema é configurado para servir o burocrata. O contribuinte americano, saiba ele ou não, está sendo roubado para sustentar financeiramente o burocrata. Isso é injusto. Eu quero entrar na fortuna de Nancy Pelosi. Vamos descobrir como 174 mil dólares por ano durante toda a sua carreira acumulou 200 milhões de dólares. Por favor, me explique. Ela deveria estar investindo nosso dinheiro. Você deveria ser minha consultora financeira. Por que você faria escolhas de ações? Porque ela não pode fazer isso para o governo. Ela deveria estar fazendo isso para o governo. Ela deveria estar fazendo isso para o tesouro. Aqui estão as escolhas de ações. Não são só democratas, está em ambos os lados. Os lados, não, com certeza. Está em ambos os lados. Os republicanos permitiram que isso ocorresse em sua gestão. Eles se recostaram e fingiram se preocupar com a responsabilidade fiscal enquanto essa bobagem acontecia no Tesouro. Todos vemos isso. E precisamos lidar com isso nas eleições. Sim, temos que lidar com todos eles. A menos que possam explicar como não participaram do recebimento desse financiamento desnecessário. Sim, e eu quero entender como Chuck Schumer vale 175 milhões de dólares e nunca ganhou mais do que 155 mil dólares. Preciso entender isso. Ele é mais um grande investidor. Vamos descobrir. Eu costumava dizer que se você fosse super inteligente, não estaria trabalhando para o governo. Mas a verdade é que estou errado. Sim. Aparentemente. Sim, aparentemente essas são pessoas realmente inteligentes, certo? Se eu conseguir convencer pessoas suficientes a me eleger, então eu posso manipular o sistema de dentro e vou fazer centenas de milhões de dólares. O acesso à informação é poder. Já a AOC vale 8 milhões de dólares. Como assim? Bartender, Jersey, como isso é possível? 8 milhões de dólares. O que ela está fazendo que está permitindo, hein? Acho que o distrito dela se resume a alguns complexos de apartamentos. Como diabos ela vale 8 milhões de dólares? Vamos descobrir. Vamos descobrir. Sim, teremos alguns PowerPoints e protestos sobre isso. Vamos descobrir. Estou nomeando apenas esses 3 porque eles foram divulgados. Nós vimos esses números? Tem que ser. Todos eles. São todos eles. Sim, é quase um orgulho dizer que sou o cara mais pobre do Congresso. Esse cara deveria levantar a cabeça e dizer que é o mais pobre do Congresso, já que aparentemente não estava atento a todas essas falcatruas. Sabe qual é o problema com esse cara? Ele passa pelo Congresso e fica lá por 10 ou 15 anos ou 20 anos, e depois de 15 ou 20 anos ele diz, sabe de uma coisa, não há benefício para mim em ser honesto aqui. Essas pessoas estão sendo desonestas e estão roubando de seus constituintes, e não há recurso nenhum, porque eu não faria a mesma coisa. E então esse cara, então você sabe se você está cercado por essa corrupção, sim. E ouça, eu vi isso na minha empresa de hipotecas. Todos nós éramos corruptos. Sim, há 12 caras fazendo empréstimos fraudulentos e pegamos um novo cara que não sabia do que estava falando. Ele realmente não percebeu isso. Aqui as pessoas costumavam me seguir e me perguntar isso. O tempo todo, quero dizer, depois que eu fui para a prisão, saí, faço palestras e coisas assim, as pessoas me perguntam isso, sabe? Todo mundo perguntava se você trouxe pessoas sabendo que estavam cometendo fraude ou que cometeriam fraude. Eu era como não. Eu não precisava trazer caras legítimos e eu saberia muito rapidamente que eles estariam cometendo fraude. Eu só tinha... Uma pessoa desistiu o tempo todo por ser eticamente errado. Vou dizer o nome dele. Sim. Porque ele passou a ser extremamente... O nome dele é Kevin Studeville. Ok. Ele entrou no meu escritório. Ele ficou lá por cerca de 2 meses. Nós gostávamos um do outro. Saímos para jantar. Eu gostava do Kevin. Eu gostava da ex-namorada do Kevin e ainda falo com ela. Conversei com o Kevin sobre isso. Após cerca de 2 meses, Kevin nunca fez nada fraudulento. Depois de cerca de 2 meses, ele viu quanto fraude estava acontecendo. Ele veio até mim um dia, e Dave Walker, que era meu parceiro de negócios, e ele disse, ouçam vocês, eu não posso ficar aqui. Sim. Ele disse, eu aprecio tudo que vocês fizeram, me trouxeram, me ajudaram, e Matt, você me mostrou muitas coisas. E vocês realmente me ajudaram. Ele disse que aprendi muitas coisas legítimas. Ele disse, mas há muita fraude acontecendo. E ele disse que não é que eu esteja envolvido, mas estou por perto e as pessoas ao meu redor estão cometendo fraude. E ele disse que meu medo é que as coisas deem errado e eu esteja de alguma forma conectado a isso. Sim, ele disse, e eu simplesmente não posso fazer isso. Não posso fazer parte disso. Ele gostava genuinamente de mim. Isso o incomodava e queria trabalhar comigo. Sim, é só porque tínhamos tantos amigos. Sim, ouça, nós apenas tínhamos noite de jogos como iríamos uma vez por semana e jogar jogos. Tudo isso, você sabe, seria... Como 6. Nos reuníamos para jogar Monopólio e outros jogos. Qualquer coisa assim.
Então ele era um cara legal. Ele continuou a fazer hipotecas, quase digo cometer hipotecas errado. Cometer hipoteca. Ele nunca cometeu hipoteca, certo? Ele continuou a fazer hipotecas e acho que agora ele investe em imóveis. Este homem provavelmente vale 20 ou 30. Adoro isso. Ele dirige como uma Ferrari, tem esposa, filho e tudo mais. Ele é um exemplo perfeito de que você pode fazer do jeito certo. Você pode fazer do jeito certo. Sim. E ouça, você sabe de onde eu consegui esse cara. Esse cara tinha feito isso há 3 anos e eu não sabia que funcionava. Era como Morgan Stanley. Eu acho que pode ter sido Morgan Stanley ou alguém assim. Ele foi contratado pela Morgan Stanley, onde trabalhou por 3 anos, mesmo odiando o emprego. Eu perguntei por que ele ficou tanto tempo. É porque quando eles treinam você, se você sair antes dos 3 anos, você deve a eles os $60.000 que custa para treiná-lo. Se você ficar por 3 anos, então não deve esse dinheiro, pode sair. Então ele ficou exatamente 3 anos, saiu de lá, veio trabalhar para mim por cerca de 2 ou 3 meses e disse sim, sim, não, não vai acontecer. E então saiu Do meu lugar. seguiu em frente e fez toneladas de dinheiro. O problema é que ele é a única pessoa que fez isso. De provavelmente 20 outros caras. Eles entraram, viram a fraude, modificaram seu comportamento, mudaram sua bússola moral ou sua ética. Eles começaram a cometer fraude, seja iniciando sua própria empresa fraudulenta ou permanecendo comigo na prática de fraudes. Eles cometeram fraude e continuaram mesmo assim. Entraram lá. O mesmo ocorre com o Congresso. É possível entrar no Congresso de forma legítima, mesmo com toda a fraude que se vê por lá. Apenas tenha isso em mente ao observar esses caras. Esses caras entrariam e ficariam chocados com as mudanças. Mas eu já estou acostumado, pois faço isso há 4 anos. Nunca tive problemas. Eles amam. Comecei ganhando $25.000 na Pest X, agora ganho 300 mil por ano e moro numa casa de $1 milhão. Pratico isso há 4 anos e nunca fui pego. E eles ficam confusos, se questionando se são os idiotas, estúpidos ou alienígenas por precisarem ganhar esse tipo de dinheiro. Ele está fazendo isso, é a prova de falhas. Eles criam leis para permitir que tenham informações privilegiadas e negociem com base nelas, sem ser ilegal. Eles fazem as leis e é por isso que fica assim. Acredito que isso precisará mudar e acho que temos a pessoa certa para fazer isso. O presidente da Câmara está trabalhando diretamente com a administração Trump para tentar resolver essa questão. Inculcar algumas dessas coisas no Congresso. Eu te digo o que eu não quero que ninguém entre no cargo público como uma maneira de ganhar dinheiro. Eu quero que você faça isso como um servidor civil. Ganhe dinheiro no setor privado, venha, sirva e depois saia. Certo. Deveria haver limites de mandato. Sim, absolutamente. Definitivamente deveria haver limites de mandato. Assim como o poder executivo, o presidente. Pessoas inteligentes e íntegras vão querer fazer isso. O cavalheiro que você mencionou, com sua grande história, serviria bem ao nosso país. Certo. E ele iria brevemente e voltaria para casa. Certo. Queremos que as pessoas ganhem dinheiro no setor privado, sirvam à América, entendam como tudo funciona e retornem para casa. Eu adoraria se não tivéssemos a Colby, da câmera ou a coisa agora, mas eu esqueço que há o famoso general em Roma e... Eu não sei Patent Rome, American Rome, what? Napoleon. Ou me deu cara não, eu não sei o nome dele. Isso é de volta como com o Coliseu e merda. Ouça, eu vou procurar. Então o que me deixe te contar? A história. Eu não sei o nome do cara, assim. É irrelevante. Ok, o cara era como um general, ok. Ele se aposenta, ele é um general, ele se aposenta para sua fazenda, ele está cuidando de seu campo. É uma história famosa, nós vamos procurar quando terminarmos. Ele está cuidando de seu campo. Roma está em crise, como os gauleses estão no portão ou algo assim, eu não sei. Eles estão prestes a serem dominados, eles vêm até ele, e o que é a legião romana não... Estou apenas tentando ajudar, como o congresso deles, seja lá o que for. Eu esqueci. Eles vão até ele e dizem, ouça, os senadores, o Senado. Então o Senado chega e diz, por favor, nos ajude. Nós precisamos que você lidere. Nós precisamos que você lidere nosso exército para derrotar os gauleses. Mais uma vez, eu não sei se eram gauleses. Então precisamos que você lidere o exército. Ele diz, a única maneira de eu liderar o exército é, se vocês me derem controle total, eu não posso estar passando tudo por vocês. E eles disseram que você tem que renunciar ao poder completo. E eu serei basicamente como um imperador. E eles estavam assustados e aterrorizados. E eles disseram, ok, faremos isso quando eles renunciaram ao controle total que precisamos. Uma das coisas que eu gostei na história foi que ele larga a enxada dele, certo?
como ele está na coisa. Larga a enxada, vai, reúne o exército, vai e luta contra os gauleses, os derrota, leva 5 ou 6 anos, volta, diz que acabou, que eles estão acabados, que não nos incomodarão mais, devolve o poder ao Senado, volta para a sua fazenda, pega a sua enxada e volta para o seu jardim. É isso. Esse é o cara de que você precisa. É isso que estamos procurando. O cara que não quer poder. Ele só quer se aposentar, ele só quer capinar seu jardim, certo? Mas Kelly não deveria usar enxada. Sim, rastelo. O nome dele é Lucius. Quintius. Sintapius ou algo assim. Lucius. Quintius. É essa a história? Lucius. Enfim. Eu amo isso. Luta para derrotar. Lucius foi convocado de seu arado para Arado. controle total sobre o Estado. Eu amo isso, sim. É isso que estamos procurando, sim. É isso que estamos procurando, certo. É isso que a América precisa, sim. Pessoas dispostas a largar o arado. Nós não... Para servir a América, precisamos de Lúcius. E é isso que deve acontecer nas próximas eleições. Temos que expulsar republicanos e democratas. Na independência, eles são nossos candidatos. Você acha? Doge, eu Apenas joguei isso aí. vai descobrir lavagem de dinheiro e todas essas... Sim, ok, sim. Todos eles aqui está. O problema é que no passado, quando fizeram essas investigações e tiveram as audiências no Senado, e então você descobre que eles descobriram todas essas coisas horríveis. E então você se pergunta o que aconteceu com isso. Todas essas coisas horríveis vieram à tona. Durante o problema é que você disse, ok, essas coisas horríveis vieram à tona. E você se pergunta por quê? Porque nada aconteceu bem, porque é apenas o Senado ou apenas o Congresso, e é apenas uma audiência do Senado, e eles não podem fazer nada. E você diz, ok, bem, nós temos todas essas informações agora, nós sabemos por que o Federal Bureau of Investigation não faz nada, Departamento de Justiça, porque o Federal Bureau of Investigation é eleito pelas mesmas pessoas ou amigo, eles são todos amigos de amigos, e então isso acabou, tipo, certo, o chefe do Federal Bureau of Investigation diz, sim, eu sei, eu ouvi, estamos investigando, estamos olhando para isso, onde a verdade é que eles estão enterrando isso, sim, eu não quero prender esse cara ou esses caras, ele foi nomeado pelo mesmo cara que me nomeou e eu tenho que seguir em frente e estou esperando que esse cara seja eleito novamente para que eu possa manter meu emprego, sim. E então não vamos investigar isso, como se fossem todos bons velhos amigos que trabalham isso. Mesmo esse é o problema. Esses caras precisam ser independentes um do outro, sim, precisa haver supervisão, você sabe deles, isso mesmo. Vamos descobrir que esses cheques seriam coisas bizarras que soam loucas. Quem aprovaria um cheque para esses lugares? Descobriremos que há uma Limited Liability Company com esse nome. Eles colocam numa conta bancária, é assim que a lavagem de dinheiro entra. Não há uma rua Sésamo na Irlanda ou o que quer que tenham pago. Não custou 20 milhões, certo? Ok, mesmo que tenham enviado os 20 milhões, eles devolveram 6 milhões. Por 1 milhão fizeram algum programa estúpido, lançaram o resto. O retorno é o que temos que perseguir. Assim. E é isso que está acontecendo, porque nada disso faz sentido. Então você quer ajudar a enviar preservativos para a Bósnia? Fantástico, por qualquer motivo que você queira enviá-los para lá. A maneira como eles acabaram corrigindo isso acabou sendo bem... Eles disseram Hamas e isso estava errado. Não, acho que acabou sendo preservativos para algum país na África ou algo assim. Vamos conseguir para eles Preservativos. E a verdade é, eu não me importo para onde foram os preservativos. Eu também não. 2 milhões de dólares, ou 4 milhões, ou 6 milhões de dólares. Eu não dou a mínima quando as pessoas precisam de ajuda. Aqui, sim. E eu não quero que você envie meu dinheiro de impostos para comprar preservativos para qualquer pessoa fora da América. Certo. Ok, mas vamos descobrir. Nós realmente gastamos 20 milhões de dólares ou 2 milhões de dólares, ou seja lá o que for, em preservativos. Nós realmente gastamos. Porque eu tenho a sensação de que podemos ter enviado 100 mil dólares da Trojan, ok? Eu acho que a Trojan doou o que era necessário para preencher o vazio de preservativos na África. E então eu acho que os 20 milhões de dólares de alguma forma voltaram. Descobriu-se que alguém estava por trás da ideia dos preservativos na África. É aí que temos que rastrear o dinheiro. Acredito que começamos este episódio sobre lavagem de dinheiro porque nosso governo está em uma situação muito ruim com esse problema desde o topo. Os burocratas têm lavado dinheiro por tempo demais. E eles estão revelando isso. Vemos isso agora. Sim. Os bandidos estão comandando o lugar. Os bandidos têm comandado por um longo tempo. Sim. E está saindo do cheque do barista do Starbucks. O dinheiro está saindo do cheque da pessoa do cinema e do nosso cheque. O pequeno montante pago em impostos está sendo destinado para lugares sem sentido e voltando para o bolso dos burocratas.
Acho que vamos descobrir isso. Serão 4 anos tristes enquanto descobrimos que nosso político favorito na Casa Branca, de quem amamos os discursos, pode ter recebido dinheiro ilícito. Acho que vamos descobrir isso. Sim, oi. Senhora, você está pronta. Obrigado. Oi, tudo bem com você? Incrível, sem problemas. Ei, vocês a propósito. James tem ele tem um canal no YouTube, por favor, vá ao canal dele no YouTube, inscreva-se. Estamos tentando fazer ele ultrapassar um certo limite, estamos tentando fazer ele monetizar. Então ele pode, você quer que eu diga isso? Você está bem comigo dizendo para você monetizar? Claro, sim, estamos tentando fazer ele monetizar, é chamado Inside Out, e vamos deixar a descrição na caixa de descrição. Vá lá, por favor, inscreva-se no canal dele, realmente ajuda. Ele tem sido um ótimo amigo para mim, um dos poucos caras que... Isso não é verdade. Eu gosto de muitos dos caras que aparecem no canal, mas um dos poucos caras que ficaram depois da entrevista e nos tornamos muito bons amigos. E você sabe. Ótimo, cara, bom amigo meu. Eu realmente apreciaria se você fosse lá e se inscrevesse no canal dele, mesmo que você nunca mais assista, mas eu realmente aprecio. Está na caixa de descrição, por favor. Faça isso, por favor, considere se juntar ao nosso Patreon. E muito obrigado, vejo você. Vejo vocês saindo de... Aqui, ok, vamos lá, você está bem? Sim, eu vou primeiro. Observe todos aqueles sim. Saindo do barril. Então você pode ver que estávamos em um barril, sim. Meu Deus, fique ali na frente. Sim. Ficaremos na frente do barril, sim, na frente do barril. Acene para a plateia. E vai desvanecer. Tudo bem, de Breckenridge. Incrível.